Gente, hoje eu trouxe duas receitas perfeitas para vocês e vocês vão aprender tudo nesse vídeo. A gente vai fazer um bolo de aipim com coco, que olha, pra mim é o melhor e mais fácil bolo de aipim com coco. E é com aipim ralado, hein? Com aquelas lascas bem perfeitas. E vocês também vão aprender um bolo pamonha. A gente pode chamar de bolo pamonha assim, porque ele não leva farinha na composição, fica super cremoso, super delicioso. Então dá uma espiadinha em como ficam perfeitos esses bolos. Olha só esse bolo pamonha como fica perfeito. Olha só essas palhas de milho em volta dele. Já vai me dizer que não fica perfeito, não dá um grande charme. E olha esse bolo de aipim com coco. Gente, fica delicioso. Então, porque essa receita já tá perfeita, você já pode se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar aquele like para poder me ajudar. Sejam bem-vindos ao canal mais afro de confeiteira desse YouTube. E bora pra receita. Bora construir nosso reino doce. Nós vamos começar com o nosso bolo de aipim com coco. Não tem segredo nenhum para fazer. Como eu falei para vocês, eu ralo o aipim, tá? Eu não ralo naquele ralo mais fininho, não. Eu ralo naquele ralo que sai um pouquinho mais grosso, sai algumas tirinhas, algumas lasquinhas de aipim, porque eu acho melhor assim. Se você quiser ralar no ralo mais fininho, fazer tipo uma pastinha de aipim, você também pode fazer isso, mas eu prefiro ralar nesse ralo mais grossinho, porque eu acho que dá um charme. Em uma bacia eu vou adicionar primeiro os ovos, a margarina e o açúcar e vou bater até ficar esbranquiçado, na mão mesmo com o fouet, coisa de 2 minutinhos. Depois de ficar esbranquiçado, eu vou adicionar tanto leite de coco quanto leite integral e vou misturar até ficar homogêneo. E aí sim eu vou acrescentar o aipim e o meu coco ralado. Vocês conseguem ver aqui a textura do aipim, né? E eu vou deixar homogêneo. Gente, sem segredo, tudo feito à mão, método manual, mexendo delicadamente, método de uma tigela só. E aí você vai adicionar por último o fermento químico e sua receita já tá pronta. Agora é só colocar em uma forma untada, tá? Eu tô untando somente com margarina, eu não estou untando e enfarinhando. Você coloca aqui nessa forma, ajeita e é só ir pro forno. Ó, a forma que eu tô utilizando é uma forma de furo no meio de 20 centímetros, tá bom? E como essa receita leva fermento, vai crescer um pouquinho esse bolo, vai ficar lindíssimo. Só não cresce muito, mas cresce um pouquinho. Foi muito fácil fazer esse bolo, né? Você vai fazer na sua casa, eu sei que você vai arrasar. Ó, agora vamos pro nosso bolo pamonha. Esse bolo já precisa de alguns preparos antes. Primeiro, o milho que eu tô utilizando aqui é um milho de espiga, tá? Não é um milho de lata. Ah, mas eu posso fazer com milho de lata? Gente, você pode fazer com o que você quiser na sua casa. Eu nunca testei esse bolo com milho de lata, mas eu sempre fiz com milho de espiga e funcionou. Se você for fazer com milho de lata na sua casa, me manda mensagem aí, manda nos comentários me dizendo se ficou bom, tá bom? Mas com espiga fica sucesso. Eu retiro os milhos da minha espiga, tá? E eu peso. Eu comprei 6 espigas de milho. Os milhos dessas 6 espigas deu no total 568 gramas. E aí eu divido por 6, que foi a quantidade de espigas que eu comprei, e eu achei 90 e poucos gramas. Para esse bolo aqui, eu estou utilizando cerca de 290 gramas de milho, tá? De espiga. O que equivale aí a 3 espigas de milho grandes. Isso tudo vai estar na descrição para vocês, tá? Um outro preparo que a gente também precisa fazer é com a palha que vai em volta do nosso bolo para dar um charme e lembrar a pamonha que é envolta na palha, né? A gente precisa pegar a palha, tá? Primeiro, dar uma lavadinha nela, higienizar. Vocês podem cortar as partes mais durinhas debaixo da palha e depois vocês vão colocar na água fervente por 30 segundos, tá? Tomem cuidado, usem uma escumadeira, uma colher, o que vocês quiserem. E a gente vai jogar direto, depois desses 30 segundos, na água gelada. Pode ser até com pedras de gelo, tá bom? Assim a sua palha vai ficar higienizada, vai parar a cocção dela e vai ficar com uma textura ótima para poder colocar em volta do bolo. Agora que nossas palhas já estão no esquema tudo certinho, é só a gente fazer a nossa receita do bolo de milho, que também não tem segredo nenhum. Eu vou adicionar todos os ingredientes que eu vou deixar na descrição para vocês no liquidificador. Vai tudo, vai o leite condensado, vai o milho, vai o coco, vai a margarina, tudo no liquidificador, tá? Todos os ingredientes, menos o fermento, certo? E eu vou bater aí, gente, por 1 minutinho até ficar homogêneo, tá? 1 minutinho, no máximo 2 minutinhos. Quanto mais você bate, mais esse milho fica processado e fica sem pedacinhos. Então, se você quer um bolo pamonha mais pedaçudo também, que fique encorpado, não fique tão líquido, bate aí por 1 minutinho só para ficar homogêneo, tá bom? E você pode utilizar tanto manteiga quanto margarina nessa receita aqui. A manteiga deixa a massa mais estruturada, né? Mais durinha. Mas pode utilizar margarina também. No meu caso, eu utilizei a margarina sem problema nenhum. Depois eu coloco em um pote esse creminho de milho e eu adiciono o fermento e misturo.
tá? Agora é hora de despejar na forma, mas a gente precisa preparar a forma primeiro com as palhas. Essa daqui é uma forma de bolo com furo no meio, né? De 15 centímetros. Eu passo a margarina na minha forma toda, tá bom? E depois eu vou posicionando as palhas sobrepostas, uma em cima da outra, tentando ocupar todo o espaço. Por que eu passo a margarina, gente? Para garantir. Se quando você for jogar o seu creme de milho, né? A sua receita do bolo de pamonha aqui, ela tiver um pouquinho líquida e entrar por trás da palha, o que é comum. Se tiver alguma região da sua forma que não está untada, pode grudar na hora de desenformar. Então, você já unta com margarina ali para garantir, não precisa ser muito. Agora que minhas palhas já estão organizadinhas, eu posso jogar aqui a minha receita do meu bolo pamonha. Não é uma receita que fica muito consistente, mas essa receita mais líquida gera um bolo pamonha cremoso e perfeito. E eu vou levar os meus bolos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por quanto tempo for necessário. Gente, aqui no meu forno, que é a gás da minha casa, eu demorei cerca de 1h30 para poder assar. Porque tanto o bolo de aipim com coco, quanto esse bolo de pamonha não levam farinha na composição, eles são bolos bem cremosos. E quando eu vou saber que tá bom? Quando você espetar a faquinha, já não sai mais líquido, tá? Pode ser até cremosinho, bem de leve, mas ele já começa a ficar douradinho por cima, tá? Lembrando, não são bolos que ficam secos, são bolos que podem ficar cremosos. Mas o de pamonha é muito importante você prestar atenção para não deixar ele muito mole. Quando ele começar a dourar por cima, ele já vai adquirir uma consistência, você espetar a faca, ela não sair líquida, tá? É muito importante você observar isso, porque como ele é montado na palha, se ele estiver muito mole, você não consegue tirar a palha e desenformar com facilidade, tá bom? Ó, nossos bolos já saíram do forno, rapidinho, é um passo de mágica. Vocês vão ver primeiro como fica o bolo de aipim com coco, tá? Eu viro ele aqui nesse prato e eu viro de volta em outro prato, porque eu acho que a parte mais bonita do bolo é essa que aparece as lasquinhas aqui de coco, que aparece as lasquinhas de aipim e fica super lindo, tá? Gente, aipim, mandioca, macaxeira, seja lá como você chamar, esse bolo fica perfeito. E agora eu já vou aproveitar e vou mostrar pra vocês como esse bolo também fica por dentro, gente. Olha como fica linda, olha como fica perfeita essa fatia de bolo de aipim. Eu deixei ele ficar bem douradinho. Se vocês quiserem, podem deixar ele menos tempo, que ele vai ficar mais cremosinho ainda. É ao seu gosto, tá bom? E fica muito perfeito esse bolo e essa fatia também. Agora vamos desenformar o nosso bolo pamonha, que é aquele momento de tensão, né? Como sempre, eu passo a faquinha em volta com todo cuidado para não quebrar a palha, tá? E eu puxo o meu bolo pela própria palha, gente. Vocês não vão virar o bolo de cabeça para baixo. Puxa pela palha e coloca no seu prato. E olha como esse bolo fica lindo, lembrando uma pamonha, super rústico ao mesmo tempo. Gente, não sei explicar. Eu acho ele lindo, eu sei que vocês vão adorar. Eu vou partir o bolo pamonha para vocês verem como é, tá? E olha só, gente, não tem como não destruir um pouco desse bolo, tá? Na hora de tirar a palha. Ainda mais que é um bolo pamonha super cremoso. Então você tira a palha da melhor forma que você conseguir, parte e olha só como fica a textura dele, gente. Olha a cor e olha a textura dele por dentro. Dá até pra vocês verem brilhando, sabe? De umidade, como tá cremoso, como tá molhadinho. Gente, fica perfeito esse bolo. Então se você é fã de pamonha, sei que você vai adorar esse bolo. E pode ser um destaque aí pra você vender no seu delivery, vender na festa julina, pra você arrasar, gente. Nunca é tarde pra se reinventar. Eu vou deixar vocês darem mais uma espiadinha em como esses bolos ficam lindíssimos e super vale a pena de fazer. E agora nós vamos para o nosso cálculo de custo, que é aquela parte que eu sei que vocês querem sempre saber. Ó, sobre o cálculo de custo do bolo de aipim com coco, tá? Vocês precisam lembrar de pegar todos os ingredientes e dividir pela quantidade que vem no pacote, antes de começar a calcular o seu custo final. Então vamos lá. Se eu tenho 1 kg de açúcar que custou R$ 3,50, eu pego esses R$ 3,50 e divido por 1 kg, que é igual a 1.000. Então vou colocar lá na calculadora. 3,50 dividido por 1.000. Assim eu vou achar o valor de 1 graminha de açúcar, sendo que nessa receita do bolo de aipim com coco leva 100 gramas de açúcar. Então vou pegar 100, que são 100 gramas, e multiplicar pelo valor de 1 grama que eu vou achar ali na calculadora, tá? E vai dar 35 centavos. Isso eu faço com todos os ingredientes de todas as receitas sempre, antes de eu ter o meu custo final.
tá? Depois que eu faço isso com todos os ingredientes, somando tudinho, eu acho o valor de R$ 6,88 para o custo do bolo de aipim com coco, tá? E eu adiciono 30% dos custos fixos, que são aqueles custos que eu sempre falo para vocês, que são imprescindíveis, porém incalculáveis, que é gás, luz, água, e aí você vai colocar 30% e você vai chegar no valor de R$ 8,94. Depois de chegar nesse valor, você vai multiplicar por 2, que seria a quantidade mínima que você poderia multiplicar, adicionar a embalagem, né, o custo da embalagem de aproximadamente R$1, que é o preço que eu pago aqui naquelas embalagens, né, para bolo, para tortas, que tem aquela parte de cima transparente, e aí chega no valor de venda de R$19 a R$22, tá? Para um bolo de aipim com coco desse tamanho que eu mostrei para vocês do vídeo, que é numa forma de 20 centímetros com furo no meio, certo? O custo do bolo pamonha, tá levando em consideração os milhos na espiga, como eu falei para vocês, que são 3, teve o custo de R$ 8,50. Adicionando 30% dos custos fixos, esse valor passa para R$ 11,05. Se eu multiplicar por 2 e também adicionar a embalagem, eu posso vender aí na faixa de R$ 23,50 um bolo pamonha desse de 15 centímetros, tá? A forma de furo no meio. Se você quiser pegar essa massa e colocar numa forma de 20 centímetros, o seu bolo vai ficar bem baixinho, tá? Então, acho que a quantidade é perfeita para uma forma de 15 centímetros. Só que os custos com bolo pamonha é mais alto do que com bolo de aipim com coco, tá? Mas ficam perfeitos, eu sei que você vai vender muito. Já pode vender no seu delivery, na sua confeitaria, já pode fazer por encomenda, já pode se reinventar em julho, em junho, em agosto, independente de quando você esteja vendo esse vídeo, ou faz o ano todo, que é muito gostoso. Gente, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar aquele like para poder me ajudar. Beijinhos!